Glória a Deus. Vamos abrir a palavra de Deus ao livro de Isaías, capítulo 44, a partir do versículo 3. Isaías 44, a partir do versículo 3. Todo mundo encontrou? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Isaías, capítulo 44, a partir do versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre toda a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá, eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó, e outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém? Hoje, nessa manhã, eu quero falar um pouco sobre o renovo de Deus vem através da sua promessa. Ou seja, o renovo de Deus que precisamos. Todos nós precisamos estarmos sendo renovados na presença de Deus todos os dias. Muitas igrejas têm pregado e têm falado sobre avivamento, mas esse avivamento, nas ideias delas, o conceito que pregam, está longe de ser, na realidade, um renovo de Deus. Porque eles têm pregado que avivamento na igreja é um ato de profunda alegria e de uma emoção eufórica. Eles têm falado que é algo inusitado. É um momento de êxtase. É um momento em que a igreja pula, grita, chora, rodopia e sai por aí numa alegria que deveria contagiar. Mas amanhã ou depois, isso passa, isso esfria. O avivamento real e verdadeiro, o renovo que vem de Deus e que nós precisamos, ele é nada mais do que um reforço da nossa fé. É um reforço de fé. Ele é um momento em que nós precisamos buscar mais a Deus e se encher do Espírito Santo. Isso é renovo. É viver com Deus um momento sem ser forçado. Um momento de alegria. Isso é renovo. É viver de fato e de verdade uma espiritualidade que Jesus nos ensinou. Que Jesus nos diz através da sua palavra. Uma espiritualidade sem fingimento. Um amor verdadeiro. Uma entrega absoluta e completa a Deus. É viver um momento de esperança na volta de Jesus. Porque muitas vezes a gente esquece disso. E Jesus está voltando. É ter a certeza da volta dele. É viver a graça do perdão, sendo perdoado e perdoando. É ser grato todos os dias pela salvação que nos é concedida. Isso é renovo. Isso é avivamento. Hoje ainda é possível esse renovo nos nossos dias. É possível. E nós temos, diga-se de passagem, observado uma frieza enorme invadindo as igrejas. Nós temos observado corações e mais corações frios, distantes de Deus, descompromissados com Deus. Nós temos visto e observado e temos tido até contatos com pessoas assim, que ora estão bem na fé e de repente fraquejam e querem deixar o Senhor. Pessoas que muitas vezes não se dão ao esforço de vir e estarem na presença de Deus. O texto que nós lemos aqui, de Isaías 44, nos mostra que Deus está
aqui tentando ter um desejo, aliás, tentando trazer o seu povo para viver esse renovo, para viver esse momento. O desejo de Deus para com o seu povo é enorme. E há muitas lições que nós precisamos falar nessa manhã com relação a esse texto. Verdades incontestes e que nós não podemos esquecer. Então veja bem, tem 4 verdades aqui que eu quero tratar nessa manhã com todos vocês. Em primeiro lugar, aqui eu quero dizer a vocês que nos assistem pelo YouTube, que sejam muito bem-vindos, toda a casa de vocês, que nos assistem pela página da Igreja de Cristo no Facebook, sejam muito bem-vindos, que a graça do Senhor repouse na vida de cada um de vocês e a todos vocês que estão aqui no auditório a me ouvir. Então, uma das primeiras lições é que o renovo vem de Deus na sua promessa. Segundo, nós necessitamos de renovo todo dia. Isso é notório. Terceiro, a igreja deve buscar incessante pelo renovo. E em quarta lição, é que uma igreja que busca o renovo encontra resultados extraordinários. Então nós vamos tratar dessas 4 lições nessa manhã. Então note aí, o renovo vem de Deus através da sua promessa. Olha o versículo 3. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Essa promessa, ela tem 2 características espetaculares. Primeiro, ela é uma promessa que não falha. Ela é uma promessa sustentável, segura. Porque veja bem, quem está dizendo aqui, quem está falando aqui, não é um homem. É o próprio profeta que tirou isso dele. Não. Quem está falando aqui não é um líder, não é um pastor, não é uma entidade religiosa, ou um grupo eclesiástico, não. Quem está falando aqui é Deus. É o Senhor que está dizendo isso. É Deus que está aqui com toda a ênfase dizendo isso. Que Ele quer derramar água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. É o Senhor que está dizendo isso. E nós não podemos, de forma nenhuma, não escutarmos essa verdade. Porque Deus, Ele não é homem, não é Deus de mentira. É um Deus fiel, é um Deus verdadeiro, é um Deus que promete e entrega mais daquilo que Ele promete. Deus, Ele te deu vida. Deus te deu família. Deus te deu segurança e te dá todos os dias. Ele não é homem, Ele não mente. Deus é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso que a sua graça, ela excede muito, muito, mas muito mesmo a nossa expectativa, aquilo que nós esperamos. Ele promete e cumpre. A esperança do renovo vem do fato de que Deus prometeu. Amém? Ele prometeu. Isso é mais que maravilhoso para nós. Ele é fiel para cumprir essa promessa que Deus sempre está cumprindo, é algo notório na palavra dele. Quando nós lemos o livro de Joel em capítulo 2, ele prometeu que iria derramar todo o Espírito Santo dele. E quando nós chegamos em Atos capítulo 2, em Pentecostes, na descida do Espírito Santo, nós vimos isso. O Espírito Santo dele foi derramado sobre toda a carne. Joel disse que os jovens sonhariam. Joel disse que os velhos teriam visões. Eu acho que eu troquei os textos, né? Mas Joel fala disso. Que até sobre a carne, até sobre os servos e servas, ele derramaria do seu Espírito. E lendo Atos, a gente percebe isso.
quando o Espírito Santo desce e a igreja do Senhor nasce. Promessa de Deus. E foi cumprida. Toda promessa de Deus é cumprida. Quando Pedro se levanta lá em Pentecostes e faz aquele sermão memorável, nós percebemos o cumprimento dessa promessa. E essa promessa chegou até nós. E hoje nós estamos aqui para a graça de Deus. Essa promessa, ela vem para mim, para você, para os nossos filhos, para toda a nossa casa. Então essa promessa é algo maravilhoso, porque Deus, Ele sempre cumpre aquilo que Ele promete. Sabe, quando a igreja está cheia do Espírito Santo, ninguém segura a igreja. Até um sorriso da igreja é evangelismo. Você já imaginou isso? Porque Deus prometeu isso. Prometeu derramar o seu Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, um sorriso seu já está pregando. Veja bem, quando você está feliz em estar na presença de Deus, e o Espírito Santo é notório em sua vida, as pessoas que te veem, elas olham assim e dizem: puxa vida, eu queria ser feliz desse jeito. Porque o Espírito Santo de Deus deixa você feliz. Deixa você feliz. O problema que nós, como igreja, enfrentamos, não é problema político, não é problema de perseguição, hostilidade da mídia, não é nenhum desses problemas. O que enfraquece uma igreja é o pecado, mas se essa igreja está cheia do Espírito Santo, ela vai avançar, ela vai crescer, e ninguém vai segurar essa igreja, porque é promessa de Deus, é promessa do Senhor. O sinédrio judaico, ele tentou de todas as formas parar isso. Ele tentou, ele prendeu, ele intimidou, ele açoitou os apóstolos, fizeram horrores com ele, mas não conseguiram. Quanto mais a igreja era oprimida, mais a igreja crescia, porque aquela igreja estava com o Espírito Santo de Deus. Ele estava presente. Depois veio os imperadores romanos, com toda aquela atrocidade, crucificando os crentes, matando o povo de Deus, queimando e jogando nas arenas, para serem devorados por feras. Tudo isso eles passaram. Quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Mais a igreja crescia. Porque uma obra divina, uma obra que vem dos céus, ninguém detém, ninguém para. Deus prometeu e Ele é fiel para cumprir. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, ela não só é sustentável, ela é abundante. Olha o versículo 13. Diz que ele derramaria água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Veja aqui duas palavras interessantes aqui. Derramarei e torrentes. Só nessas duas palavras, derramarei e torrentes. Ambas tratam de coisas grandes, de coisas sublimes. A palavra diz que Deus não dá, vamos dizer, do seu espírito por medida. Ele não está prometendo gotas, nem pingo, nem filetes de águas ou córregos, não. Ele está prometendo derramar torrentes, coisa grande, uma inundação. É isso que Deus está prometendo, algo grande, abundante, caudaloso, glorioso. Essa é a promessa dele. Mas o problema que nós temos é que nós limitamos a obra de Deus ao nosso conhecimento e à nossa experiência própria. Nós limitamos. O que já sabemos ou o que nós experimentamos. Mas quando Deus age, quando Deus faz, a gente percebe a grandeza de todas essas coisas. Achamos que tudo que Deus quer e pode fazer é aquilo que nós conhecemos. Não. Deus pode fazer infinitamente mais.
daquilo que nós não conhecemos, daquilo que nós não sabemos, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Quando nós olhamos no Novo Testamento, nós vemos a grandiosidade da sua graça. Em Efésios, capítulo 3, versículo 19, Paulo ora para que nós sejamos tomados da plenitude, não só da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. Paulo ora e pede isso para toda a sua igreja. Então nós podemos perguntar, quem é Deus? Para que Paulo diga que nós sejamos tomados de toda a sua plenitude. Deus é aquele que tem atributos incomunicáveis, atributos que só Ele tem. O nosso Deus, Ele é um Deus autoexistente. O nosso Deus, Ele é infinito, Ele é imenso. Tudo está dentro da sua vontade. Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus infalível, Ele é um Deus imutável, onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o nosso Deus. Ele é um Deus transcendente, Ele é um Deus soberano. Ele é o Senhor de todas as coisas. Deus, Ele é muito maior do que tudo aquilo que Ele criou, do que tudo aquilo que Ele fez. Observe uma coisa. O universo, ele tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. É muito grande, mas o universo, ele não é infinito. Porque infinito é um atributo somente de Deus. Só Ele é infinito. Só Deus. Se você se deslocasse na velocidade da luz, que é de 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma ponta a outra do universo. Você já imaginou isso? 93 bilhões de anos para ir de uma ponta a outra do universo. Você já imaginou isso? Não existe 1 milímetro desse universo que não seja de Deus, porque Ele está em todo lugar. Ele fez todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Não há nada, absolutamente nada, que Deus não saiba, que Deus não conheça, que Ele não possa ter poder sobre ela. Por isso a grandiosidade de suas promessas. Por isso. Então Paulo, ao orar, ele pede que nós, vasos frágeis de barro, sejamos tomados de toda a plenitude desse Deus. E como isso seria possível? Se Deus é tão imenso, Deus é tão grande, como isso seria possível? Como isso seria possível? O versículo 20 e versículo 21 de Efésios 3 vai nos responder. Diz assim, ora, aquele que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e por todo sempre. Amém. A Ele seja tudo isso, porque Ele pode fazer infinitamente mais. Muitas vezes, muitas vezes, esse versículo é usado conosco, de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós possamos imaginar, por coisas pequenas. Você está com dor de cabeça? Deus é infinitamente maior para fazer você ficar boa dessa dor de cabeça. Você está com dor de barriga? Deus é infinitamente poderoso para fazer passar isso, infinitamente maior do que isso aí que você está sentindo. Tem muitas pessoas já cometidas de dengue, de chikungunya, e os hospitais estão cheios, mas Deus é infinitamente poderoso para mudar tudo isso. E é verdade. Mas quando Paulo disse essa frase, quando Paulo falou isso, ele tinha acabado de fazer um pedido ousado que ninguém poderia fazer, que todos fossem cheios da plenitude de Deus, de toda essa plenitude. O que Paulo está dizendo aqui é que o poder de Deus não é ilimitado, ou seja, não é limitado. O poder de Deus é ilimitado, não tem limitação para o poder de Deus, porque Deus prometeu
o que Deus prometeu para a sua igreja é que algo grande, profundo, glorioso, abundante iria acontecer na sua igreja. E isso vem através do renovo que Ele quer nos dar, que Ele quer derramar sobre nós. Derramarei torrentes, diz o Senhor. É algo grande. Deus tem mais para você, para mim, para a igreja, para a nossa vida, para a nossa família, para tudo quanto nós precisamos e necessitamos. Porque Deus é fiel para cumprir. Deus é fiel para cumprir. Aleluia. Graças a Deus que nós estamos na presença de um ser tão maravilhoso, tão poderoso, tão sublime, tão cheio de graça, tão glorioso. Não há nada, irmãos, que eu ou você possa fazer sem Deus. Não há. Uma segunda lição é que nós necessitamos de renovo. A igreja necessita desse renovo. O Espírito Santo é simbolizado de muitas maneiras na Bíblia. Ele é simbolizado pelo vento, ele é simbolizado pelo azeite, pela pomba, pelo fogo, pela água. E por que o Espírito Santo é simbolizado pela água? Primeiro, note aí. Porque sem água não há vida. Não há vida onde não tem água. Por exemplo, vamos dizer que você tivesse um terreno maravilhoso, um terreno grande, em que você quisesse fazer uma plantação maravilhosa, tivesse o melhor adubo, tivesse as melhores sementes, tivesse as melhores técnicas de agricultura, tivesse grãos selecionados, uma tecnologia de ponta para poder plantar, porque hoje a agricultura está dentro da tecnologia. Mas deixa eu dizer uma coisa, você podia ter tudo isso, mas se você não tivesse água, essa semente iria morrer no meio da terra. Ela não germinaria, de forma nenhuma. E você pode me perguntar, o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha vida? Eu digo para você, tudo. Porque se nós não tivermos o Espírito Santo em nossa vida representado pela água, nós não seremos nada e nem ninguém. Nós não caminharemos para canto nenhum. Nós não seremos igreja, nós não somos igreja sem o Espírito Santo de Deus. Não somos. Você pode ter um prédio magnífico. Você pode ter pessoas qualificadas no louvor, pessoas preparadas, pessoas prontas. Você pode ter os melhores pregadores, eruditos, que conhecem a palavra. Mas se não tiver o Espírito Santo de Deus agindo, não tem conversão. A igreja não converte ninguém. Porque quem converte é o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode convencer o homem do pecado. Poderíamos, todos nós, reunir todo o nosso esforço. Poderíamos todos nós ter um excelente conhecimento da palavra. Poderíamos ter técnicas de comunicação, uma oratória excelente, poderíamos ter tudo isso, mas não produziríamos nenhum convertido sem a ação do Espírito Santo. Não converteríamos. Sem a obra do Espírito Santo, não existe igreja. Sem a obra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem faz com que a obra de Jesus lá na cruz caminhe até hoje. Porque Ele foi no Calvário, Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida, Ele ressuscitou ao terceiro dia e a igreja dele foi fundada. Mas quem comanda, quem coordena, quem faz tudo isso, o Espírito Santo de Deus que Ele prometeu e mandou. Por isso, nós precisamos buscar. A água, em segundo lugar, porque o Espírito Santo é simbolizado pela água, em segundo lugar, porque a água, ela é para a purificação. Ela é necessária para a purificação.
Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o mundo, não dos pecados, mas convenceria o mundo do pecado de não crer em Jesus. Porque não crer em Jesus é pecado. Porque é como se você estivesse dizendo para Deus: não, eu não aceito Jesus como sendo o Salvador da minha vida. Então você está desconsiderando o plano que Deus traçou. Você sabe qual o pecado que leva o homem para o inferno? O pecado que leva o homem para o inferno é não crer em Jesus, porque aqueles que não creem em Jesus faz todo tipo de atrocidade que jamais você poderia imaginar. Não crer em Jesus leva o homem para o inferno. A mensagem da igreja é: arrependei-vos e crê no Senhor Jesus. É isso que nós precisamos pregar, é isso que nós precisamos ensinar, porque muitos se drogam, muitos se prostituem, muitos vendem a sua alma para o diabo para enriquecer, muitos têm feito coisas assim, e eles não sabem como sair disso, porque eles só sabem fazer isso. O pecado já tomou conta de suas vidas, o pecado faz parte da sua caminhada, e eles não conseguem ver. Então, se nós não ensinarmos, se nós não dissermos, eles não saem disso, porque a única solução para a vida deles, para que eles possam sair disso, é crer no Senhor Jesus. É crer no Senhor Jesus, porque Jesus é a solução, Jesus é a redenção, Jesus é aquele que pagou o preço lá na cruz do Calvário, não tem outro. O homem vai para o inferno porque rejeita a oferta de perdão que foi oferecida por Deus em Cristo Jesus. Quando não se acredita em Jesus, quando não crê nele, é a mesma coisa que está dizendo: eu rejeito a oferta de perdão, a oferta de salvação. E veja, só o Espírito Santo tem esse poder de convencer o homem que ele é pecador. Não é eu, não é você, é só Jesus, é só o Espírito Santo de Deus que convence. Convence. E convence o homem de que o homem precisa de Jesus. Só o Espírito Santo. Uma terceira lição, aqui nesse texto, é que a igreja, ela deve buscar incessantemente pelo renovo. Duas palavras aqui se destacam ainda nesse versículo 3. Sedentos e terra seca. Duas palavras aqui. Uma vez porque eu sempre gosto de ir para Xeramobim, eu gosto de pescar lá na fazenda, é um lugar que alguns de vocês aqui conhecem, mas muitos não, né? Então nós fomos para a fazenda lá, Xeramobim, eu, Fatinha, minha família, nós fomos um período lá, e foi um período de inverno, foi uma coisa tão maravilhosa, nós vimos o açude sangrando, e foi fantástico. O peixe a gente pegava assim com a mão, assim, pegava mesmo porque era demais. Pegava aqui a blusa, aqui, rebolava assim fora, cheio de peixe, era desse jeito. Mas teve um período que eu viajei para lá, e estava seco. Foi um período de seca horrível, gado morrendo. E eu tive o desprazer de, nesse açude que eu vi sangrar, eu andar com o chão rachado, sem uma gota d'água. Olha, o lugar estava tão fedido que ninguém conseguia ir lá. Peixes morreram, sem água. Terra seca. A terra seca. Um período de seca. Você já imaginou? Você está num lugar em que você não tem água para beber? Tem pessoas que até bebem pouca água, mas se elas ficarem muito tempo sem água, elas vão sentir a falta da água, porque o seu corpo vai começar a cobrar. A sede, ela é implacável. A fome, você pode aguentar um dia, 2, 3, 4, sei lá, uma semana. Tem gente que até passa mais de uma semana em jejum sem comer nada, aguenta. Mas com a sede é diferente. A sede é diferente, porque a sede, ela é implacável. A sede, ela tortura você. A sede, ela esmaga você, ela mata você, literalmente. Você sente uma necessidade grande, você não tem. Agora veja bem, trazendo isso para cá,
Sabe quando a igreja vai experimentar desse renovo? Quando ela tiver sede de Deus. Quando ela tiver sede de Deus. Porque quando você tem sede, você se sente morrendo. Então é nessa hora que você precisa correr atrás dessa água chamada Espírito Santo de Deus. Você necessita dela, eu necessito dela, nós necessitamos dela, toda a igreja necessita dela, toda. Não é sede das bênçãos de Deus, ou das coisas, não, mas é sede de Deus, do Deus único. Nós estamos no meio de uma geração que está mudando o evangelho para o homem, ou seja, não é mais cristocêntrico, é o homem agora no centro, o homem é o centro de tudo. Existe até uma explicação humanista, como por exemplo, hoje eu vou na igreja buscar a minha bênção, vou na igreja buscar a minha bênção, como se Deus fosse um despachante celestial que está aqui para dar a sua bênção. Paulo, a minha graça te basta, disse o Senhor. Deus nos abençoa todo dia. Você acha pouco o ar que você respira? Tem um bocado de gente entubada aí morrendo. Você acha pouco os livramentos que Deus lhe dá? Tem gente que sai na porta, cai uma corda na cabeça dele, ele morre. Deus nos agracia cada dia, cada instante. Você acha pouco a sua vida, a vida maravilhosa, por mais difícil e complicado que seja a sua caminhada aqui, a sua vida é maravilhosa. Compare a sua vida com a vida de outros, você vai perceber isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, não fique aí se achando não, porque é pela graça de Deus que você está aqui. É pela graça de Deus que você enfrentou toda essa pandemia e chegou aqui. É pela graça de Deus que você adoece e não morre. Porque Ele tem prometido coisas tremendas para a sua igreja. Sabe, o mundo gira muito vamos dizer, em torno dessas pessoas, entre aspas, achando que vem buscar a sua bênção e tal. Mas isso não é evangelho, isso é outra coisa. O evangelho não é sede das bênçãos de Deus. O evangelho é sede do Deus da bênção. Você crê nisso? O evangelho não é sede das bênçãos de Deus. O evangelho é sede do Deus da bênção. Você precisa ter sede desse Deus, e ter sede desse Deus constantemente na sua vida. Porque se você não tiver sede desse Deus, você não vem para a igreja. Se você não tiver sede desse Deus, você não vai para as reuniões de oração. Se você não tiver sede desse Deus, você não vai para os grupos. Você fica em casa, ouvindo jornal, assistindo novela, fazendo o diabo, mas você não vem para a presença dele, porque você não tem sede dele. Nós precisamos ter sede todo dia desse Deus tremendo, maravilhoso, que fez e faz todas as coisas por nós. Aleluia, glória a Deus. Não se engane, não se engane. Você precisa desse Deus todo dia. E se você ainda está caminhando, é porque Ele te ama. É porque Ele tem cumprido os seus propósitos e vai querer cumprir a sua vida. Na história da igreja e de todo os renovos e avivamentos que houve na igreja, né? Nunca houve um renovo que não fosse debaixo de oração, debaixo de oração, debaixo de oração e debaixo de oração. E é isso que muitas vezes falta em nós. É esse momento com Deus em oração. E aqui, igreja, eu quero fazer um apelo a você.
por tudo quanto é mais sagrado para você, se você ama esse Deus, se você de fato tem sede desse Deus, vamos incendiar esse lugar em oração nas sextas-feiras, porque isso funciona. Se você vier aqui com sede desse Deus, você pode ter certeza que a sua sede será saciada. Ah, irmão, mas eu oro em casa. Sim, amém, continue orando. Eu não estou aqui para dizer que você não ora em casa, não. Ore, continue orando, mas venha em comunhão para cá conosco, levantar um clamor de oração por toda essa igreja, pelas suas causas particulares, pelos seus entes queridos que estão doentes, pelos seus projetos que você imagina e sonha. Coloque na mão de Deus, que a vontade dele seja feita. Vamos orar e clamar por isso, mas não deixe de pedir oração, mas venha também orar. Venha também orar. Nós não podemos ser egoístas só para mim, não. Venha, nós vamos orar pela sua causa e você vai orar pela minha. É assim que uma igreja forte faz, uns levando as cargas dos outros, porque se não for assim, nós não damos um passo. Deus derrama água sobre o sedento, Deus derrama torrentes sobre a terra seca. A igreja não pode ter síndrome de Laodiceia. Lembra da igreja de Laodiceia, que está lá em Apocalipse? A igreja de Laodiceia, estou rica, abastada, não preciso de mais nada. Como Deus vai derramar do seu espírito sobre uma igreja dessa? Uma igreja que não tem sede dele, uma igreja que ninguém quer Deus. Não, Deus não vai derramar. Há muitos que estão enfastiados de Deus, parece que estão cansados de Deus, como o próprio Deus disse através do profeta Miqueias: todo povo meu, o que tenho feito, com quem te enfadas? Miqueias capítulo 6, versículo 3, Deus pergunta através do profeta ao seu povo: o que eu tenho feito? Por que vocês estão enfadados comigo? O que eu tenho feito? Tem gente que se enfada de Deus. Certa vez um líder de uma nação muito poderosa, ele tinha uma amizade muito grande com o pastor, e ele ligou para o pastor. E a esposa do pastor atendeu o telefone e disse: ele não pode atender o senhor agora porque ele está orando. Mas aqui é presidente fulano de tal, e ele me conhece, e eu tenho prioridade de falar com ele. Pode chamar ele aí. Não, mas ele não vai atender o senhor agora, o senhor vai atender depois da oração. Pois diga para ele. Quando ele terminar de orar, eu digo. E ele desligou com raiva o telefone. Quando foi mais tarde, ele ligou, o pastor atendeu, e ele foi logo soltando os cachorros. O pastor disse: eu não atendi, porque eu estava falando com uma pessoa mais poderosa do que o Senhor. Eu estava falando com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Deus precisa ter prioridade na minha vida e na tua vida. Pode ser quem for, Deus tem prioridade. Mas eu não fui para a igreja porque chegou uma pessoa na minha casa e chegou de última hora. Leva ela para a igreja, ou então deixa ela lá e vem para a igreja. Deus tem prioridade. 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 Ele é o Senhor da minha vida. Ele é o Senhor da tua vida. Se Ele não quisesse, você já teria morrido. Então Ele é o primeiro e único. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Parece que nós estamos ocupados demais para nos ocuparmos com Deus. Você já imaginou isso? A gente anda tão ocupado que não queremos ter ocupação com Deus. É como se, depois Deus vai compreender, depois eu vou. Não, Ele fez tudo, Ele deu tudo. Somos uma geração que corre muito, que se estressa demais. Quem faz a obra, em todos os sentidos, é Deus, através do seu Espírito Santo. Basta uma palavra de Deus e a coisa acontece, basta um olhar de Deus. Lembra, quando Jesus estava lá sendo chicoteado, preso na mão dos soldados, e Pedro havia negado, e Pedro passa de longe, Jesus simplesmente olhou para Pedro, e o semblante de Pedro caiu, porque ele sentiu. É isso, o olhar de Deus muda tudo.
transforma tudo. O que você quer na sua vida, o que você quer na sua casa, o que você quer para a sua caminhada. Busca Deus, tenha sede dele, que um olhar dele vai mudar toda a situação da tua vida. Tudo, absolutamente tudo. Louvado seja o nome dele. Uma quarta e última lição aqui para nós encerrarmos. Uma igreja que busca renovo, ela encontra resultados extraordinários, resultados maravilhosos. Olha o versículo 4. E brotarão como erva, como salgueiros juntos à corrente das águas. Ele está dizendo que vai derramar sobre os sedentos, torrentes, sobre a terra seca, e vai derramar do Espírito Santo sobre a posteridade, e a minha bênção sobre os seus descendentes. Mas ele vai dizer, e brotarão como erva, como salgueiros junto às correntes das águas. O resultado, o primeiro resultado aqui, com relação àqueles que buscam esse renovo, o primeiro resultado aqui é que há um crescimento magnífico, um crescimento numérico excepcional na igreja. Quando o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, os descendentes de Abraão vão brotando como ervas, como salgueiros, junto às correntes das águas. As pessoas são convencidas dos seus pecados em todos os lugares que elas estão. Porque quando nós buscamos esse renovo, quando nós olhamos para cá e vemos essas verdades, nós saímos cheios do Espírito Santo de Deus, pregando esse evangelho, e as pessoas serão convertidas onde elas estiverem, no bar da esquina, nas suas vidas de prostituição, nas festas, nos forrós, seja lá onde elas estiverem, no meio das drogas, elas vão ouvir, porque o Espírito Santo de Deus vai abrir os olhos delas e vai convencê-las do pecado, que elas necessitam de Jesus. Então esse é o primeiro resultado da igreja que busca o renovo no Senhor. O segundo resultado, versículo 5, e um dirá, escute bem, isso aqui é maravilhoso, encerrando aqui esse texto, que coisa linda, um dirá, eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão, eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Coisa linda aqui, coisa maravilhosa. O segundo resultado aqui desse renovo é que haverá um testemunho verbal dos crentes. Quantas vezes você saiu por aí dizendo o que Deus fez na sua vida? Porque às vezes parece que nós esquecemos disso. Eu era assim, mas o Senhor me deixou assim. Isso é testemunhar. Porque muitas pessoas conhecem a sua vida pregressa, então fale, eu era assim, mas agora eu sou assim pela graça do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque isso vai causar desejo nas pessoas de vir e buscar Deus, de vir para a presença dEle. Foi feita uma pesquisa aí, eu estava lendo isso há muito tempo atrás, e 95% dos crentes não levam as pessoas para Cristo. Não levam. Mas nos tempos de avivamento, de renovo, não é assim. Quando o Espírito Santo sopra sobre a igreja, olha que coisa linda. Quando o Espírito Santo sopra sobre a igreja, ninguém fica parado. Ninguém. As crianças se levantam, convidam seus pais, chama até os professores da escola. Porque o Espírito Santo de Deus sopra até nos ouvidos das crianças, os adolescentes se levantam e saem por aí, chamando aqueles amigos de farra para virem para a presença de Deus, os jovens se levantam, os homens e mulheres se levantam, até os velhos se levantam, porque eles estão cheios do Espírito Santo de Deus, estão encharcados do Espírito Santo de Deus. Todos, a uma só voz, se levantam para dizer, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Todos se levantam. Meu irmão, aqui hoje você é um soldado de Jesus. Você é uma máquina de pregar.
Você é uma máquina de dizer coisas maravilhosas, porque você conhece o que Deus fez na sua vida. Imagine cada um de vocês aqui, saindo com a metralhadora na boca. Metralhadora na boca, porque a palavra de Deus é chumbo. A palavra de Deus é poderosa. E com o Espírito Santo de Deus, não tem para ninguém. Não tem, ela pode ir longe. Mas depende do soldado que a empunha. E você é esse soldado, meu irmão. Seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja na vizinhança, no meio dos seus amigos, seja onde você estiver. Pregue, fale de Jesus. Você vai impactar em todo lugar onde você estiver. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Talvez você agora argumente e diga assim: eu não sou pastor. Eu não sei pregar. Eu não fiz seminário. Eu não estudei para isso. Eu não fiz curso de teologia. Eu não tenho conhecimento teológico. Eu sou um novo convertido. Eu estou aprendendo a Bíblia agora, porque o pastor Wendel está ensinando a gente algumas coisas aqui para o púlpito. Eu não sei. Mas eu quero dizer algo para você, que é crente. Você sabe tudo quanto alguém precisa para ser salvo. Você sabe, porque você já foi salvo. Então você sabe, certo? Então, se você sabe tudo, ou se você acha que não sabe, você sabe pelo menos dizer assim: eu só sei de uma coisa, eu era cego, e hoje eu vejo. Pelo menos isso eu sei que você sabe dizer. Eu era cego, mas hoje eu vejo. Porque todos nós éramos cegos, mas hoje nós enxergamos. Porque o Senhor, através do seu Espírito Santo, Ele abriu os nossos olhos. Ele abriu a nossa visão. Ele nos ensinou o caminho. Não é a sua eloquência. Não é. Não é o seu conhecimento, nunca vai ser. O poder do Evangelho está pronto para vir sobre a sua vida no momento que você resolve abrir a sua boca. Quando você abre a sua boca, Deus vai enchê-la com aquilo que você precisa dizer. Amém? É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Que Deus levante, que Deus erga e traga um renovo a essa igreja. Que Deus nos ajude a nos erguer e sairmos daqui cheio de vontade de ter sede desse Deus, de ser preenchido com o Espírito Santo dele. A solução para todas as coisas está somente em Jesus, em mais nada, em mais nada. Não é a política, não é a condição financeira do país, não é teu emprego, não é o teu diploma, não é teus projetos, não é nada disso. Somente Jesus é a solução para todas as coisas. E nós precisamos ter a convicção disso. Só Jesus salva, só Jesus perdoa, só Jesus liberta, só Jesus restaura, só Jesus traz renovo. Só Ele. É nele que os nossos olhos precisam estar firmes. É em Jesus que os nossos olhos precisam estar firmes. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero que você preste atenção a 3 aplicações rápidas para a nossa caminhada. 3 aplicações rápidas. Primeira, Deus quer derramar do seu Espírito sobre toda a igreja. Deus quer. Deus quer fazer isso. Deus quer renovar a sua vida espiritual. Você acha que Deus não está nem aí para você? Deus está. E Ele quer renovar a sua vida espiritual. Ele quer renovar a sua família. Ele quer renovar toda a igreja. Esse é o desejo de Deus. É por isso que nós precisamos buscar esse renovo. Segundo, Deus quer fazer brotar alegria no seu coração. As torrentes, Deus quer derramar em você, na sua caminhada. Lembra da alegria de outrora, quando você se converteu, logo no começo, aquele fogo, aquela vontade, é tudo beleza.
beleza, é tudo mil maravilha. Deus quer restaurar isso na sua vida. Nós precisamos viver isso, igreja. Nós precisamos nos levantar para isso, porque é isso que Deus quer. Quer encher o seu coração com essa alegria. Quer encher o seu coração de fé. Quer que encher você para que você tenha alegria em pregar esse evangelho. Quer renovar o prazer de você estar na casa dele todo dia. Em terceiro e último lugar, Deus quer que você tome posse do nome do seu povo. Nós somos povo de Deus. Vamos tomar posse disso. Nós não estamos longe a quem, não, nós estamos aqui, Deus está aqui. Deus está aqui. Não é aquela pegadinha lá do Deus está aqui? Deus está aqui, sim. Deus está aí passeando no meio da igreja. Você está feliz em estar aqui? Porque Deus está aqui. É isso que nos enche de felicidade. Eu e você somos, por adoção, filhos de Deus. Ele nos adotou. Nós somos rebanho do seu pastoreio. Todos nós somos. E Ele quer nos ouvir dizer: eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Eu sou do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus abençoe, meu irmão, grandemente a sua vida. Que você tenha uma semana espetacular. Mas que você não esqueça nenhum minuto do que você precisa para a sua vida todo dia. Você precisa de renovo. E esse renovo vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos nos enfadar, porque eu já falei demais e vocês estão cansados. Louvado seja o nome do Senhor. Pai santo e querido Senhor, louvado seja o teu nome, meu Deus. Muito obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor, por essa palavra grandiosa, por essa palavra cheia de graça, que muda, que transforma, que restaura, que renova. Porque é um renovo que nós precisamos, ó Deus, vem de Ti. E nós precisamos ter sede do Senhor todos os dias, todos os dias, todos os dias. Precisamos ter no coração e na mente aquela palavra que diz: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. E é isso que a tua igreja quer, é isso que a tua igreja precisa. Restaura-os do Senhor para a glória do teu nome. Faz assim, ó Deus, em nós, em nossa vida, na nossa caminhada. Tira de nós a fraqueza espiritual e derruba por terra, Senhor. Faz essa obra em nós, Pai, em nome de Jesus. Cuida de nossas vidas para a glória do teu nome, Senhor. Obrigado pela semana, obrigado pelo dia de hoje, Senhor. E derrame uma bênção mais que especial a todas as mães que ora, nos ouvem, nos escutam, que estão aqui, estão no YouTube, estão na página da igreja no Facebook. Que o Senhor seja com todas as famílias, abençoe os filhos, abençoe cada um, na graça bendita e maravilhosa do Senhor. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, e nos dá uma semana cheia da sua presença, cheia do seu renovo, para a honra e glória do teu nome. Louvado para todos sempre seja o nome do Senhor, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? E louvado seja o teu nome. Vamos em paz e que Deus abençoe a cada um de nós. Amém.